A Bíblia fala que os cobradores de imposto naquela época era comum. Quando Roma assumiu Jerusalém e região, era comum, onde se passava você vê pedágio, pessoas cobrando imposto. E desse tipo de imposto era cobrado exatamente sobre o templo, por conta da religião. Uma vez por ano se dizia e se falava que tinham que chegar diante do altar do Senhor e depositar ali o seu dízimo, a sua oferta. Não a oferta mensal, mas tudo aquilo que você durante um ano produzia era obrigado a pagar. Só que quando Roma assume Jerusalém e região, alguns judeus daquela época agora passam a trabalhar para os romanos. E aí é que eles ganham o nome de publicano. E um deles é bem conhecido na Bíblia, chamado Zaqueu. Zaqueu foi um publicano, Zaqueu foi um cobrador de imposto. Foi Zaqueu. E Zaqueu fazia exatamente o que a grande maioria do judaísmo naquela época se vendeu e se rendeu a Roma. Cobrar imposto daquelas pessoas que naquele tempo viviam, adoravam, presenciavam, sempre junto no altar e no templo do Senhor. Mas agora, por sua vez, por conta da opressão de Roma, jogaram as costas para o templo, jogaram as costas para Deus e agora eles se dedicam a Roma. E aquilo foi tomando gosto, porque era bom cobrar, o dinheiro era fácil. Aí a Bíblia diz que agora Jesus vai chegando com Pedro em Cafarnaum. Tenho certeza que não era a primeira vez que Jesus chegava, porque a Bíblia diz e fala vários milagres que Jesus havia feito em Cafarnaum. Jesus havia curado a sogra de Pedro em Cafarnaum. A Bíblia diz que na casa da sogra de Pedro, multidões de enfermos eram curados e transformados, família. Foi ali em Cafarnaum que a Bíblia relata a história de um homem que entra pelo telhado, porque multidões haviam seguido e paravam para ouvir Jesus. Então Jesus não era nenhum desconhecido em Cafarnaum. Ele já era conhecido, Marcos. Ainda pessoas que cobravam o imposto, com certeza já havia ouvido falar de Jesus só. Porque naquela cidade onde ele passava, multidões arrastavam pessoas curadas, enfermos e várias histórias de Jesus em Cafarnaum. Mas agora, por sua vez, Jesus se dirige a Cafarnaum e se depara com um imposto. Alguns cobradores de impostos, que na grande maioria judeu, conhecedor da palavra de Deus, agora chama Pedro e diz: o teu mestre não paga o imposto? E Pedro, por sua vez, quero crer pelo que o texto nos revela, não tinha dinheiro. Porque se ele tivesse, ele tinha pago de imediato. Pedro diz: paga sim, meu mestre paga. Aí o texto agora começa a revelar, Rogério, que Pedro sai de cabeça baixa. Ele sai preocupado porque ele não tem o dinheiro de pagar. Mas ao mesmo tempo ele não queria que o nome de Jesus fosse escarnecido. Aqueles homens não poderiam estar cobrando de Jesus e eu não poderia dizer que o meu mestre não tinha dinheiro para pagar. Pedro diz: paga só. Ele diz: paga sem ter R$1 no bolso. Ele diz: eu faço sem ter nada em vista, pastor Rogério. Ele diz: meu mestre paga o imposto do templo. Ele paga. Como? Se o bolso estava vazio. E ele chega em casa e a Bíblia diz e revela, antes que Pedro abra a boca, Jesus puxa um diálogo com ele. Aleluia. Jesus sabia que Pedro precisava sem nem abrir a boca. Glória a Deus. O Senhor sabe da tua necessidade aqui sentado nessa cadeira, sem sequer abrir a boca ou falar alguma coisa para quem está pregando, aleluia, porque Ele não depende de mim para falar com você. Ele usa um cheiracola na rua para corrigir. Ele usou a jumenta para corrigir Balaão. Ele usa um drogado na rua porque precisamos entender que Ele é Deus, Ele está acima de tudo e de todos. Ele não precisa de ninguém santo para falar com você, porque Ele não depende disso. Um homem usado por Deus, ele é só usado, Paulo. Mas um homem de Deus, ele anda segundo a palavra. É verdade. É diferente. Precisamos entender isso. Quando vemos pessoas com profecia, quando vemos pessoas revelando algo para nós e achamos que isso é demais. Aleluia. Não é. Não é demais. Aleluia. Demais é você poder andar
É você poder exercitar a fé através da palavra de Cristo que nos revela uma vida eterna. Aleluia. Nos revela uma vida eterna só sem mesmo saber onde é o céu ou o que é o céu. A Bíblia fala que quando Adão no jardim do Éden, antes de pecar, havia uma comunhão, uma comunicação com Deus. E os olhos espirituais de Adão tinham acesso tanto físico como espiritual. Quem cegou os olhos espirituais do homem foi o pecado. Vou explicar melhor. Eu tenho todos os sentidos, Bruno. Eu tenho a audição, tenho o paladar para sentir o sabor, o cheiro e o tato que eu posso pegar. Mas se a partir do momento eu perder um deles, eu já não consigo sentir o cheiro se eu perder. Eu já não consigo sentir o gosto se eu perder ele. E Adão, por sua vez, quando o pecado entra, ele perde o seu lado espiritual. E Adão agora começa a ver só o físico. Glória a Deus. E o contato e a comunhão entre Adão e Deus vai se distanciando. E Deus agora precisa de um plano. E esse plano ele vai exercitar o homem pela fé. Por isso que no Gênesis 12 Deus chama Abraão. E Abraão é conhecido como pai. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Glória a Deus. Abraão saiu sem ver, por fé, crendo na promessa do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aí agora, por sua vez, Pedro diz: o mestre paga o imposto. Essa baixa, dona Zefinha, triste em casa porque não tinha. E na maioria das vezes é desse jeito. Nem sempre temos o bom e do melhor para suprir nossa necessidade. Mas deixa eu te dizer uma coisa: melhor do que ter é andar com Cristo. Melhor do que ter, Marcos, é ter a fé e a esperança que tudo vai dar certo. Glória a Deus. Aí Jesus: Pedro, de quem cobra os impostos do rei da terra? Dos seus filhos ou dos estrangeiros? Pedro diz: dos estrangeiros. Os reis da terra não cobram imposto dos seus filhos. Jesus está dizendo: pois bem, para que ele não se escandalize, Pedro, vai ao mar, pega teu anzol, joga no mar, e o primeiro peixe que tu pegar, abre a boca dele, e lá tu encontrará uma moeda. E essa moeda, Pedro, vai pagar o meu e o teu imposto. Aleluia. Dizendo: Pedro, eu sou filho de Deus. Pedro, eu fui enviado por Deus. Como posso eu, sendo Deus, pagar o imposto do meu próprio templo, Pedro? Mas agora eles cobram. Por isso que Jesus pergunta a Pedro: meu pastor, aleluia, de quem cobram os impostos os reis da terra? Dos seus filhos ou dos estrangeiros? Jesus não era estrangeiro para Deus, ele era filho, unigênito, com poder e autoridade. É tanto, meu diácono Marcos, que ele vai dizer assim: derruba o templo, e em 3 dias eu vou reconstruir. Glória a Deus. Aleluia. Porque o templo, Jesus falava de nós, porque o templo era o próprio Cristo. Não havia necessidade de Jesus pagar. Mas antes de chegar a esse ponto aqui, antes de Jesus chegar em Cafarnaum, a Bíblia fala que os seus discípulos não conseguem expulsar um demônio que estava na vida de um menino. E quando o pai do menino traz a criança, diz assim: os teus discípulos não conseguiram expulsar. Aí Jesus diz: homens de pouca fé. Aleluia. Eu acho que nessa noite, assim como os discípulos, o Senhor quer ensinar algo para nós como igreja. Precisamos crer, Bruno, não pelo que eu tenho no bolso, porque se eu crer no que eu tenho no bolso não é fé. Verdade, Jesus. Fé é eu crer que tudo vai dar certo e eu vou pagar minhas contas, Fabi, sem ter. Glória a Deus. Crê, Fabi, que eu vou pisar sem ter um degrau, mas não vou cair, porque a sua mão estendida. É verdade. É isso que o Senhor quer que sua igreja exercite. Afirme fundamento das coisas que não se vê.
Porque se você não consegue crer que tudo vai dar certo, como você pode crer em um céu que você nunca viu? Glória a Deus. Aleluia! E o Senhor começa a incentivar Marcos, o povo pela fé, das 7 voltas ao redor da muralha. Josué não viu a muralha cair antes de dar a volta, mas ele creu que ela ia cair. Se o Senhor falou, está falado, as 7 voltas eu vou dar, e ela vai cair. Moisés está com teu cajado, Moisés. Moisés não viu o mar aberto, mas creu que o povo ia passar. Aleluia! Glória a Deus! O que você está precisando nessa noite? Aleluia! Pedro não viu a moeda na boca do peixe, mas o mesmo Pedro que agora saía para pescar era o mesmo que estava quando não creu o suficiente para expulsar o demônio há 5 capítulos atrás. Mas agora Pedro toma posse porque ele creu desde o momento que ele disse: meu mestre paga. É verdade. Pedro confessou com a boca, e a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Você está cheio de quê nessa noite? Meu Deus! Glória a Deus! O que tem motivado você nessa noite? A boca fala do que o coração está cheio, e assim será. Pedro disse: ele paga, e Jesus sabia que Pedro depositou toda a confiança nele, porque Pedro por si só não tinha nada. Glória a Deus. Mas Jesus disse: vai ao mar. Pedro era o que? Pescador. Pedro era pescador, acostumado a pescar com rede, pastor Rogério. E um homem que é acostumado a pescar com rede é para pegar muito peixe e não tem paciência de pescar de anzol. Mas o Senhor está dizendo: não é do jeito que você quer. Eu supro sua necessidade da minha forma. Glória a Deus! Não precisa de rede. Aleluia! Só precisa de um anzol e uma vara e confiar na palavra do Senhor. Porque ainda se tu tiver rede e não lançar sobre a direção da voz do Senhor, nada vem. Está errado, aleluia! O Senhor diz: Pedro, vai ao mar, toma esse anzol, lança na água, e o primeiro peixe que tu pegar, abre a boca, tira e paga o meu imposto e o teu imposto. Pedro era pescador, ele estava dizendo: vai trabalhar, Pedro. Era o Filho de Deus que estava diante de Pedro. Ele só abria a mão e dava moeda se ele quisesse. Sim ou não? Sim. Glória a Deus. Vai trabalhar. Vai trabalhar naquilo que tu sempre trabalhasse. Eu sempre supri a tua necessidade, foi com a pescaria, Pedro. Mas vai para lá e vai com calma. Aleluia. Vai sem pressa, porque pescar de anzol é calma, é paciência, porque não se sabe a hora que o peixe vai puxar. O Senhor está falando para alguém: paciência, que eu vou suprir onde tu está. Eu creio. Para que pressa? Para que rede? Se eu lançar rede sem ser fora da minha palavra, não pega nada. Então fica onde está, lança o anzol e confia em mim, diz o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Precisamos ouvir a voz do Senhor e crer. Onde estamos, Ele vai ser fiel para suprir, Juninho. Ele não precisa do jeito de Pedro, precisa que Pedro creia, meu pastor. Pedro, vai pescar, diz o Senhor. Pedro sai angustiado, Fabi. Creio eu que de cabeça baixa, mas crendo sobre a voz do mestre, eu lançarei o anzol. E agora Pedro pega o primeiro peixe, aleluia. Abre a sua boca e uma moeda só é o suficiente para pagar por mim e por você. Um imposto que Pedro não podia pagar. Uma dívida que não era de Jesus, ô Rogério, mas da religião. Jesus paga aquilo que não seria válido para ele, mas ele paga, Jó. Ele paga, Rogério. Um imposto perfeito. E por que perfeito? Porque é pela fé, Fabinho. Glória a Jesus. Abre no livro de Romanos 10, capítulo 9, Diácono Marcos. Aleluia. O imposto perfeito foi pago por Cristo, sem nenhum
sem dever nada, Fabi. Cristo pagou aquilo que ele não devia por mim e por você. Cristo agora paga por ele e por Pedro aquilo que não podia pagar. Era o Filho de Deus, cobrando de quem, Jó? Mas a religião dizia que ele tinha que pagar. Mas Pedro com a boca confessa que ele paga. Pela boca do peixe, Pedro paga o seu tributo e o de Cristo. E o que diz Romanos, Marcos, capítulo 9, capítulo 10, versículo 9. Leia, meu diácono. Glória a Jesus. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Aleluia! É pela boca só. Se confessar o Senhor Jesus é pela boca. É o firme fundamento das coisas que não se vê. É pela fé a salvação. É pela fé aquilo que tu está almejando, a tua saúde dentro da tua casa. Creia que nessa noite o Senhor é fiel para suprir todas as coisas. E por que não exercitar, dona Zefinha? E por que não crer que Ele é fiel e capaz de mudar aquilo que não tem jeito? Aquilo que achamos que não há possibilidade. Não há por mim, pela senhora não há possibilidade. Mas por Cristo, Fabi, só Ele pode mudar o rumo do pecador. Aleluia. Eu queria que nessa noite você saísse com toda a convicção do seu coração. Se tu creres, verás a glória de Deus. Aleluia. Eu já quero convidar o diácono Jó a louvar.